Olá e bem-vindo ao bate-papo do Wheels Boy. Aqui é onde geralmente temos discussões de longa duração sobre a indústria automobilística chinesa, mas temos um episódio muito especial para você, porque hoje vamos falar sobre o que é preciso para exportar um carro chinês para o seu país, mais especificamente como um Wheels Boy pode ajudá-lo a exportar um carro para o seu país. Quero começar falando sobre por que estamos fazendo isso, mas primeiro quero apresentar meu co-apresentador para o vídeo de hoje. Este é Benji Xu. Benji tem quase 15 anos de experiência aqui na indústria automobilística chinesa e ele é nosso gerente de operações de exportação. Tive que anotar isso. Ele é responsável pela exportação aqui no Wheels Boy. Olá, eu sou o Benji. Oi, obrigado por me convidar para o seu bate-papo. Muito obrigado por se juntar a nós, Benji. Ele vai explicar todo o processo do que é necessário para exportar um carro, mas eu quero começar novamente respondendo a uma pergunta importante, que é: por que estamos fazendo isso em primeiro lugar? Desde que começamos este canal há mais de 4 anos e começamos a compartilhar carros chineses interessantes com o resto do mundo, fomos inundados de e-mails. Estamos constantemente recebendo e-mails e mensagens através de plataformas de mídia social, até mesmo na minha conta pessoal do LinkedIn. Muitas pessoas estão me perguntando como conseguir um desses carros. Eu quero conseguir um desses carros chineses e importá-lo para o meu país. E por anos não sabíamos como fazer isso acontecer. Não tínhamos um parceiro confiável para exportar os carros. Não entendíamos o processo, mas foi apenas no ano passado que encontramos alguém com quem pudéssemos trabalhar. E esse alguém era, na verdade, o Benji. Estou tão honrado? Sim, obrigado. Então, Benji, vamos ao que interessa. Vamos ao básico aqui. Qual é o processo? Digamos que eu sou alguém que está interessado em comprar um carro chinês e eu envio um e-mail para vendas em wheelsboy.cn. Esse é o e-mail importante para lembrar. E eu digo: olá, meu nome é blá blá blá, eu quero comprar um carro chinês. O que acontece em seguida? Sim, obrigado, Izun, pela pergunta. Então as coisas normalmente começam com um e-mail ou uma mensagem escrita em nosso site. Quando recebo um e-mail, sempre faço uma pergunta aos nossos assinantes, que é primeiro, qual marca, modelo e versão do carro você quer importar? E se temos algum requisitos para as cores e opções do carro? E depois disso, normalmente teremos um preço frete a bordo para o carro. Isso é livre a bordo, frete a bordo. Sim, preço livre a bordo, frete a bordo. E também vou perguntar: onde você quer que o carro seja entregue? Então, nesse caso, podemos ter o custo de envio, bem como o seguro, que é muito importante para a logística global, e assim, com o preço frete a bordo e o custo de envio e seguro, temos o custo, seguro e frete, que é a abreviação de custo, seguro e frete. Custo, seguro e frete, certo? Então, digamos que você queira importar um carro dos Emirados Árabes Unidos, Dubai e normalmente nós forneceremos primeiro um preço frete a bordo e depois um preço custo, seguro e frete em Porto de Jebel Ali. Às vezes, alguns países não têm um porto no país, como a Etiópia, e normalmente fornecemos um preço custo, seguro e frete no porto mais próximo, que é Djibouti. Depois de fornecermos um preço custo, seguro e frete, você pode ter uma compreensão do custo total de quanto dinheiro precisa pagar no porto designado em seu país. E depois disso, essa é a responsabilidade do importador. Você precisa cuidar do desembaraço aduaneiro e do registro em seu país. Claro, forneceremos todos os documentos necessários para realizar esses processos. Certo. Então, uma vez que o carro chegue ao seu país, você é responsável por registrá-lo. Como você mencionou, nos certificaremos de fornecer todos os documentos necessários para poder fazer isso legalmente. Exatamente. E mais tarde no vídeo, vamos falar sobre quais países e regiões podemos e não podemos exportar. Abordaremos isso mais adiante. Uma das coisas que acho que muitas pessoas perguntam é: isso é legal? Como isso é legal? Então eu queria abordar isso. Basicamente, existem duas maneiras de exportar um carro da China, certo? A exportação de veículos novos em folha, diretamente de um fabricante. Ele sai da fábrica, então é colocado no barco e enviado para algum lugar. Tecnicamente, somos capazes de fazer isso, mas você precisa ter um acordo oficial e certificação de um fabricante.
E nem todo fabricante pode te dar isso. Sim, muito poucos podem dar isso. Muito poucos. Então, na maioria das vezes, a maneira como fazemos isso é através de um processo aqui na China, onde o governo chinês, para estimular ou incentivar a exportação de veículos da China, tornou legal a exportação de veículos usados. Sim, exatamente. Então, deixe me esclarecer todo o processo que acontece para os carros que exportamos. Então, depois que nós recebemos um pedido de nossos assinantes. Depois confirmamos os modelos a serem levados e o porto designado e concordamos com o preço. Um contrato será assinado. E após o contrato, normalmente cobraremos 30% do valor total do contrato como entrada de pagamento. Com esse dinheiro, faremos o pedido de um carro a um revendedor ou diretamente ao fabricante, pois alguns fabricantes não têm revendedores e vendem direto aos clientes. Vendas diretas. Sim, vendas diretas. Então, depois, pagamos para encomendar o carro e poderia esperar menos. Depois de encomendar o carro, pode levar 1 semana ou até 8 semanas para o carro ser entregue na China. Antes da entrega, precisamos receber o pagamento integral de todos os assinantes, pois temos que pagar o valor total para adquirir o carro do revendedor. Então, uma vez que o carro está, se não me engano, uma vez que o carro chega ao porto, é quando antes ele vai para o barco. É nesse momento que o pagamento total é devido, quando é devido exatamente. Na verdade, o pagamento integral precisa ser feito antes que o carro seja oficialmente entregue pelo fabricante do carro para nós, certo? Então, depois que pegamos o carro, ainda há muito trabalho a fazer. Primeiro, precisamos registrar o carro na China, para que ele se torne um carro novo e licenciado. Ele se torna carro usado? Sim. Na verdade, quando recebemos um carro do fabricante, precisamos primeiro registrá-lo na China e precisamos obter seguro para o carro. E depois disso, na verdade, precisaremos desregistrar, o que o torna um carro usado, tecnicamente. É por isso que eu disse que é legal exportar veículos usados em China. Para ser claro, não estamos falando de veículos que têm 100 mil quilômetros, falando sobre um carro que talvez tenha realmente apenas alguns quilômetros, apenas o suficiente para poder levá-lo para registrá-lo e então cancelar ou devolver o registro e então colocá-lo no barco. São carros usados legalmente e tecnicamente, mas estão em perfeitas condições novas. Sim, claro. Isso é para garantir que todo o processo prossiga de acordo com as regulamentações do governo chinês. Então, após os carros serem registrados e desregistrados, nós enviaremos o carro para o porto. E no porto há muitos manuseios especialmente para carros elétricos que são categorizados como mercadorias perigosas para transporte. Então, o envio de veículos elétricos requer alguns requisitos especiais. Sim, existem certos requisitos por causa das dificuldades de apagar incêndios em carros elétricos, como sabemos. Então, eu acho que agora que entendemos o processo, uma das grandes perguntas que recebemos o tempo todo é: eu moro em qualquer país. Você pode vender o carro para mim? Você pode exportar um carro para mim? Então, vamos começar falando sobre algumas regiões onde é mais fácil dizer quais são algumas grandes regiões onde atualmente não podemos exportar carros para. Sim, na verdade, adoraríamos exportar carros para todas as regiões, se fosse permitido. Sim, verdade. É uma pena. É uma pena que para algumas regiões específicas recebemos muitas consultas de clientes, mas não conseguimos fazer a entrega. O maior deles é a sua cidade natal. Sim, certo. A boa e velha Estados Unidos da América. Ok. Devido às regulamentações lá e então no Canadá vizinho também. Para a América do Norte, não é possível importar o carro para uso pessoal. Porque os Estados Unidos da América, regulamentos exigem um certificado de conformidade pelo NASTA. Sim, Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário. E para todos os carros que poderíamos comprar na China, eles não têm esse certificado. E então, se você quiser importar cartões para os Estados Unidos da América para uso em pesquisa ou apenas para exibição, está tudo bem.
Na verdade, você pode procurar os documentos listados nos sites da National Association of Securities Dealers Automated Quotations que explicam como isso funciona. Mas isso não funciona para uso pessoal. Então, para os assinantes norte-americanos, lamentamos, queremos fazer uma entrega para vocês, mas não podemos fazer isso agora. Isso mesmo. E que tal outra grande região que é a União Europeia? Muitas pessoas nos enviam mensagens dizendo que veem carros chineses acessíveis e querem trazê-los para seu país. Qual é a situação atual com a União Europeia? Sim, para a União Europeia, na verdade, estamos atualmente trabalhando com um parceiro nos países da UE. Estamos tentando tornar legal o registro dos carros elétricos fabricados na China na União Europeia. E acho que teremos um resultado claro até o meio de julho. Então, naquele momento podemos saber exatamente se isso vai funcionar ou não. Então, para todos os carros elétricos fabricados na China. E há outro caso para os carros exportados para países europeus, que é que para alguns fabricantes de carros, eles podem nos fornecer alguns carros com certificados da UE. Normalmente, o preço desses carros será maior, mas pode vir com um certificado euro, então está tudo bem enviar esses carros para nossos assinantes. O único problema é que, normalmente, eles exigirão pelo menos a quantidade de pedido para este tipo de carros com certificado da UE, porque não pretendem vendê-lo para indivíduos. Então, se você quiser importar como 10 carros ou até mais, acho que podemos ajudá-lo a negociar com os fabricantes de carros chineses para obter o carro e conseguir um bom preço. Certo? Mas se você quiser comprar só um carro, essa não é uma boa opção. Infelizmente, não podemos ajudar com isso. Apenas pedidos em grande quantidade, basicamente. Então existem, no entanto, isso deixa muitos países no mundo onde podemos exportar carros. Você pode me dizer quais são alguns países para onde exportamos alguns veículos? Sim. Até agora, existem 3 regiões para as quais exportamos carros mais, que primeiro é o Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes Unidos, incluindo o Egito. E isso leva a outro grande mercado, que é o mercado africano. E nós exportamos carros para vários países da África. E para o outro lado do mundo, temos exportação de carros para os países da América do Sul, nas ilhas, no Caribe, mar, sim. Sim, então ainda existem muitos lugares diferentes que nós podemos exportar. Sim! Então, para aqueles que estão assistindo e querem saber, ei, você sabe, você não mencionou especificamente o meu país. Posso exportar um carro para o meu país? Incentivamos que entrem em contato por e-mail em sales@wheelsboy.cn para perguntas e ficaremos felizes em respondê-los. Informe-nos de qual país você está escrevendo. Eu tenho uma grande lista de perguntas aqui. Então, uma das outras coisas que nos perguntam muito é: eu quero exportar este carro para o meu país, o sistema de entretenimento, a interface do usuário. Existe uma opção em inglês para isso? Tenho muitas funções diferentes para perguntar, mas vamos começar por aqui. Quantos fabricantes oferecem menus em língua inglesa e se um fabricante não oferecer um menu em inglês? Temos uma solução? Essa pergunta está sendo feita frequentemente. E para alguns fabricantes de carros específicos, eles podem fornecer um sistema bilíngue que é chinês e inglês. Então você pode apenas alternar com botão, BID para como avatar, como N ou mais. Infelizmente, para a maioria dos fabricantes de carros na China, eles só fornecem uma versão em chinês para seus clientes na China. Se quisermos mudar o sistema de chinês para inglês, na verdade precisamos encontrar um fornecedor terceirizado que possa desenvolver um software de acordo para se adaptar a este sistema de carro para atualizar o chinês para inglês. Mas isso na verdade não é aplicável a todos os carros. Normalmente isso é aplicável a carros que são populares para exportação. Porque custa tempo e dinheiro investir no desenvolvimento do sistema para este tipo de atualização em inglês.
Então, não vale a pena para essas empresas terceirizadas com as quais trabalhamos desenvolver um menu em inglês para carros que ninguém está pedindo para exportar, certo? Então, novamente, a única maneira de saber se especificamente o carro que você está interessado está disponível com um menu em inglês opcional. Entre em contato para obtê-lo. Eu sei disso, vamos falar sobre algumas das outras funções. Então, digamos que podemos te dar um carro com um menu em inglês. E quanto a coisas como comandos de voz? Ah, isso é... Infelizmente, a maioria dos comandos de voz, mesmo que você tenha um sistema bilíngue, não funciona neste momento. Você pode ver que, na verdade, muitos carros na China, eles podem reconhecer o inglês, mas eles não podem responder a você. Sim, é engraçado. Ao revisar diferentes carros, notei que eles entendem um pouco de inglês, mas logo dirão: desculpe, ainda estou estudando inglês e não consigo responder. Quando se trata de coisas como sistema de posicionamento global, conexões de dados e atualizações over the air, temos alguma solução para isso? Sim. Ok, então a conexão com a internet não é um grande problema, porque a maioria dos carros agora pode ser conectada a um hotspot Wi-Fi. Então, com isso, você pode se conectar à internet local. Mas para a navegação, realmente depende, porque existem tantas regiões do mundo que normalmente, quando os carros são desenvolvidos na China, eles só pagam ao cartógrafo chinês pelas informações. Realmente depende do país. Não posso responder claramente para todas as situações. Mas um caso muito interessante é que agora, você sabe, os carros e os telefones móveis estão cada vez mais conectados. E um caso interessante é que um dos meus clientes de Dubai, ele comprou um Link 08 de Geely. Nós revisamos isso. Sim. Para melhorar o uso do carro em Dubai, ele comprou um telefone Meizu. Meizu é a empresa de telefonia em que a Geely comprou ou investiu, que também desenvolve seu infotainment, seu sistema operacional para seus carros, certo? Sim, então com o telefone ele pode simplesmente inserir um cartão Subscriber Identity Model local. E então ele pode espelhar o telefone na tela central. Então ele basicamente pode usar isso para a navegação. Então são diferentes soluções para diferentes marcas. Sim. Outro bom exemplo que mostra o quão trabalhador você é. Você realmente saiu e ajudou essa pessoa a comprar um telefone. Você também teve, eu me lembro, havia um cliente que estava interessado em comprar um Wuling Bingo. Me desculpe, sim, um Wuling Bingo. Certo? Wuling Bingo de Gana, sim. De Gana. E você conseguiu sair e encontrar para eles um terceiro. É apenas uma peça que se conecta ao carro e permite que o carro use a Apple CarPlay. Então, novamente você poderia espelhar seu telefone ou Android Auto, certo? E assim você poderia espelhar seu telefone no console central para que você ainda possa usar os dados do seu telefone e o aplicativo e todas as outras funções e utilizar essa tela. Então não é totalmente desperdiçado. Aqui está uma pergunta realmente importante, porque eu diria... A maioria dos carros que nos perguntam sobre são carros elétricos. E é evidente que a China possui seu próprio padrão de carregamento e tomadas e coisas do tipo. Como resolvemos esse problema para os clientes? Sim, então na China temos o conector de carregamento de padrões GB e na maioria dos países da Europa eles adotam como o CCS2. E para os clientes que querem comprar carros da China, normalmente eles precisam ter um adaptador. Na verdade, há dois tipos de adaptadores. Um é o adaptador para o AC, que é a carga lenta, e o outro é o adaptador para o DC, que é a carga rápida. Então, basicamente, existem muitos adaptadores de carga diferentes que podem converter GB para CCS2. E também existem algumas portas de carregamento que podem... E basicamente existem muitos conectores de carregamento, adaptadores que podem transferir a porta de carregamento de GB para CCS2 e vice-versa. Então, basicamente, o custo é realmente bastante diferente para os adaptadores para AC e DC. Na verdade, é 10 vezes diferente. É uma grande diferença, sim. Então, normalmente para um adaptador AC,
Não é caro porque é apenas uma peça física. Mas para o adaptador DC, na verdade ele tem um Subscriber Identity Module, tem um chip dentro do adaptador. Então, porque ele deve suportar um fluxo muito alto, sabe? Alto fluxo corrente. Sim, alta corrente e, portanto, tem que ser feito com padrões de segurança muito altos, o que é bastante caro no momento. Mas, felizmente, o preço continuou diminuindo. No ano passado, quando perguntei, custava mais de $2.000 por um adaptador, mas este ano acho que baixaram um pouco o preço. Então está caindo o tempo todo. Mas o importante para nossos clientes é saber que vamos ajudá-los a garantir que o carro deles tenha o adaptador quando o receberem. Claro. Então, para que eles possam dirigir, registrá-lo legalmente, é claro, e então ser capazes de carregar o carro sem nenhum problema. Essa é a coisa importante que resolveremos para eles. Então, outro grande problema, é claro, quando você fala sobre exportar carros e o motivo pelo qual algumas pessoas são muito hesitantes em exportar um carro é: uma vez que eu consiga levar o carro para o meu país, o que acontece em seguida? E se eu tiver um problema? E se eu tiver um problema onde eu precise consertar algo? Para ser honesto com você, a maioria dos exportadores por aí, eles não fazem nada por você. Eu acho que muitos dos caras que você vê sendo anunciados aleatoriamente no Instagram e coisas do tipo, eles vão te enviar o carro e então se você tiver um problema, eles vão dizer qual número. Novo número, quem é? Eles não vão te ajudar. Nós não queremos fazer isso com nossos inscritos, porque uma das coisas que nos impediu de iniciar este negócio de exportação foi que não queríamos criar problemas para nossos inscritos, nossos fãs e as pessoas que vêm até nós em busca de avaliações confiáveis e coisas do tipo. Não queremos exportar um carro e depois não poder ajudar você. Por isso nos sentimos tão à vontade trabalhando com você e nossos outros parceiros de exportação, porque nós fornecemos uma garantia e um serviço pós-venda. Então, como isso funciona? Certo? Então, antes de tudo, se você quer comprar um carro elétrico chinês e se essa marca já tem uma concessionária na sua região, sugerimos fortemente que você compre diretamente deles. Sim, você sabe, a melhor maneira de ter um carro e usar um carro para o seu próprio bem. Mas para algumas regiões, eles não têm conhecimento da concessionária das marcas chinesas. Então, por essas razões, com o nosso apoio, nós conseguimos o carro para você. E um carro, se infelizmente algum problema acontecer, você bater o seu carro, amassar o seu carro, e nesse caso, nossa promessa é que continuaremos fornecendo as peças de reposição enquanto elas forem necessárias. E isso é muito importante porque recebemos muitos pedidos você sabe, de nossos assinantes que não compraram carros de nós, mas sim, como eu sei que outros exportadores não são confiáveis? Porque tantas pessoas nos contataram, como você disse, e disseram: ei, eu comprei um carro de uma pessoa aleatória e agora preciso consertá-lo e não consigo encontrar, não consigo obter essa peça. Eles não podem e não vão me ajudar a obter essa peça. E então eles nos procuram em busca de ajuda. Sim, então nós tentamos o nosso melhor para fornecer suporte. Não garantimos encontrar todas as peças na China, mas faremos o possível. E então, a garantia é um tópico interessante, porque como a garantia funciona em cada país para as indústrias automobilísticas, a garantia, na verdade, é fornecida pelos fabricantes de carros em certas regiões. E normalmente, se um problema acontece com o seu carro, ele precisa ser avaliado por um técnico certificado pelo fabricante do carro para ver se pertence ao seu problema de garantia ou não. Então, a partir disso, você pode ver que não é tão possível se você importar um carro para um país africano, digamos. Você não tem um concessionário lá. Então não é possível obter garantia oficial do fabricante do carro, porque não há técnicos julgando se o problema é um problema de garantia ou não, mas na maioria dos casos com as peças de reposição que fornecemos, normalmente você pode encontrar algumas oficinas locais que podem ajudá-lo a substituir a peça e consertar os carros caso ainda não encontre nada assim. E na verdade ainda temos outro negócio, que é
que estamos cooperando com diferentes parceiros no mundo para ajudar eles a montar oficinas de carros elétricos. E também fornecemos treinamento para técnicos que desejam ser os técnicos para os carros elétricos. Normalmente, incentivamos nossos parceiros a enviar seus funcionários para a China para receber o treinamento, que normalmente dura 1 mês, para serem totalmente treinados para ser bons técnicos, para saber como consertar carros elétricos. E também fornecemos as ferramentas e instalações para eles para construir uma oficina de VE, exceto para o deles. Reparo e manutenção normais do carro, eles precisam saber como julgar se qual é o problema dentro do carro, especialmente a bateria, sim. Você precisa ser capaz de diagnosticar. E então, trabalhar com segurança em baterias de alta corrente. Elas são altas, baterias de alta tensão. Eles podem ser muito perigosos. Sim, estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando essencialmente no desenvolvimento de uma rede de mecânicos certificados que podem ajudar nossos clientes em diferentes regiões a trabalhar em seus carros. E claro, se alguém assistindo a isso quiser saber mais sobre o assunto e como podem se tornar mecânicos certificados nisso, talvez tenham um grupo de concessionárias e queiram treinar pessoas, podem entrar em contato conosco em vendas@willsboy.cn. Continuo afirmando isso, pois é verdade. Nos perguntam muito sobre outro problema, que são os veículos com direção à direita. Obviamente, a China é um país com direção à esquerda, como os Estados Unidos, mas em diversas regiões, a demanda por veículos chineses com direção à direita devido à configuração local do trânsito. Qual é a situação atual com isso? Sim, recebemos isso com frequência. O mais recente é da Índia para nos pedir o Xiaomi SU7. Sim, o SU7. E para a maioria dos carros, na verdade, nós não temos a versão com volante à direita. É o caso para o mercado global, principalmente para carros elétricos. Mas para alguns carros, sabe, porque os fabricantes de carros chineses estão expandindo para o Sudeste Asiático e para a Austrália, então eles estão começando a fornecer cada vez mais carros elétricos com volante à direita. E nós temos vários modelos disponíveis agora. E se você quiser obter alguns carros pequenos de direção à direita, totalmente elétricos, você pode entrar em contato conosco. E o mesmo problema é que para os carros de direção à direita, normalmente os fabricantes de carros exigiriam um certo volume de pedidos. Então eles querem ter o backwater. Mas a boa notícia é que podemos atender às necessidades de diversos clientes. Se você entrar em contato conosco querendo apenas 1 ou 2 unidades, talvez possamos atender seu pedido. E negociamos com o fabricante do carro para obter um bom preço e conseguir um carro deles. Como uma compra em grupo. Sim, então, digamos que temos clientes na Tailândia que querem comprar um monte de, eu não sei, modelos Wuling ou algo assim, não são vendidos lá. Podemos reuni-los e dizer a uma empresa, bem, temos um monte de indivíduos no total. Eles querem comprar de 35 a 40 carros. Isso é considerado um pedido em grande quantidade, certo? E eles querem um pedido atrasado de carros. Podemos fazer isso se houver mais de uma pessoa querendo comprar, certo? Certo. Então, outra coisa que queremos deixar claro, é que falamos muito sobre consumidores individuais, certo? Assinantes individuais e fãs que desejam experimentar um carro chinês. E se você estiver representando um grupo de concessionárias ou for uma empresa maior que deseja se conectar diretamente com um fabricante chinês para ser o representante dessa marca em seu país, podemos ajudar? Com isso? Sim. Na verdade, tivemos um caso este ano em que ajudamos, um ótimo revendedor na Europa a construir conexões com uma marca premium chinesa e puramente elétrica. E como a coisa funciona é que eles usaram nossa equipe como uma espécie de consultor para obter insights sobre o mercado de carros chinês e sobre como se conectar eficientemente com as marcas de carros com as quais eles querem construir uma conexão. Então nós os ajudamos a, você sabe, já alcançar o caso final. Nós os ajudamos a construir uma conexão com o fabricante do carro e eles assinaram um memorando de entendimento e agora estão na fase final e eu não menciono a marca do carro. Então, não precisamos, está indo bem.
Então, podemos fornecer esse tipo de serviços de consultoria para você. Se você for um revendedor em outros países, você quer construir conexões com fabricantes de carros chineses, podemos avaliar a situação em seu país e podemos ajudá-lo a entender quais são as marcas. Não as melhores para você, mas as marcas que são adequadas para seus mercados e para as capacidades dos revendedores, e podemos ajudá-lo a conversar com a pessoa-chave para tomar decisões para eles. Podemos ajudá-lo a conversar com a pessoa-chave na montadora, o que será, eu acho, mais eficiente porque tempo é dinheiro. Você recebe os carros mais cedo em seu país e expande seu mercado. Eu acho que é bom para ambas as partes. Sim, definitivamente. Quer dizer, é uma daquelas coisas onde você pode, para ser franco, é aqui que sua vasta experiência na indústria automobilística chinesa se torna útil, você conhece muitas pessoas. É comum estarmos conversando e eu mencionar um fabricante de carros e você dizer que o conhecia, seja como colega de trabalho ou de classe. E então, na China, na cultura chinesa, Guanxi, conhecer pessoas é realmente muito importante. E então, para ser honesto com você, se você é um revendedor de carros ou um grupo de concessionárias, mesmo que seja um grupo de concessionárias sério, vai ser difícil para você chamar muita atenção ou iniciar qualquer tipo de conversa apenas enviando um e-mail para o fabricante de carros. Tivemos muitas pessoas tentando e é muito difícil fazer isso, então ter alguém que possa te apresentar é muito valioso. E como você disse, também podemos ajudá-lo a encontrar a marca certa que se encaixa nas suas necessidades, nas necessidades do seu país e garantir que há muitos. Qual é o termo de negócios? Sinergia. A boa sinergia. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, deixe um comentário abaixo do vídeo e faremos o nosso melhor para responder. Você também pode entrar em contato conosco diretamente em vendaswheelsboy.cn se quiser perguntar sobre a exportação de um carro para o seu país. Mas acho que isso vai encerrar o vídeo de hoje. Muito obrigado, Benji, por vir e compartilhar todo o seu conhecimento e expertise nisso. Obrigado. Você está bem, muito obrigado e obrigado a vocês por assistirem.